O debate franco e aberto sobre os mais diversos assuntos à luz do direito. Está no ar Reflexões com André Ramos e Gisele Reis. Eles recebem hoje Soraya Lunardi, doutora em Direito pela PUC de São Paulo, e Damares Medina, doutora em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Em debate, a possibilidade de criação de um Código de Processo Constitucional brasileiro. Obrigada, Damares, pela presença aqui no estúdio. Também agradeço a presença da Soraya. E eu começo inicialmente perguntando sobre a necessidade. Soraya, há necessidade de um Código de Processo Constitucional? Essa é uma questão bastante polêmica e interessante. Você pensar um Código de Processo Constitucional permitiria aperfeiçoar a técnica e a atividade do Supremo Tribunal Federal. Isso seria muito bom porque poderia otimizar a atividade do Supremo Tribunal Federal. Então, você pensar um Código de Processo Constitucional permitiria analisar as especificidades desse processo e dessa área do direito, que é uma área muito específica, e poderia contribuir, inclusive, com a celeridade e com a otimização das atividades do Supremo Tribunal Federal, que acaba usando outras áreas que não são adequadas para a atuação de processo constitucional. E o processo constitucional é matéria que deveria ser tratada por legislação ou poderia ser, eventualmente, pelo próprio regimento interno do Supremo? Nós temos algumas iniciativas legislativas que buscaram tratar o processo constitucional como a instituição da repercussão geral e que se mostraram bastante positivas. Mas, ao mesmo tempo, nós temos experiências na jurisprudência do Supremo que a empiria mostra que emitem sinais jurisprudenciais tão fortes que exercem também um efeito restritivo no acesso. Então, eu acredito que talvez a junção de uma medida normativa, de uma medida legislativa com uma postura jurisprudencial voltada para o fortalecimento e especificidade do processo constitucional seja um quadro que se adeque mais à nossa realidade constitucional. Acho que isso tudo, imaginar um código novo de processo constitucional, não é? Então acabaria contribuindo tanto para o próprio órgão, para o Poder Judiciário, especificamente para o Supremo Tribunal Federal, mas também para a própria sociedade, não é? Porque nós teríamos condições de reunir numa única legislação, não é? As regras específicas do controle de constitucionalidade, das ações constitucionais, e com isso otimizar as próprias garantias constitucionais. Eu acho que aí seria certamente também um ponto positivo para o lado da sociedade, não é, Gisele? Eu acho que um aspecto bastante interessante também nessa temática é porque não só nós teríamos aí uma concatenação, né, de leis num único instrumento, que seria a codificação, mas além disso, né, exatamente vindo dessa perspectiva de poder efetivar a garantia dos direitos fundamentais e a partir de uma racionalização do que vem a ser esse processo constitucional, né? Em outras situações nós tivemos a constitucionalização de códigos, né? E nós estamos agora nesse debate de ser ou não necessário um código de processo constitucional. E me parece que a partir dessa possibilidade, não só nós teríamos efetividade no que diz respeito ao controle mesmo concentrado de constitucionalidade, e também em relação ao controle abstrato, e até mesmo no que diz respeito à efetivação desses direitos e garantias. É interessante a gente imaginar, pensar ou lembrar como foi construído o processo constitucional no Brasil. O Supremo ele se deparava com os problemas e resolvia os problemas criando fórmulas através da analogia e outras situações. Normal, né? Os tribunais eles atuam dessa forma. Mas se tornou um pouco como uma colcha de retalhos, né? Você foi resolvendo vários problemas, apresentando várias, mas talvez sem muita reflexão. Aí a importância da doutrina pensar esses instrumentos de forma a otimizá-los para que o Supremo possa, como você bem disse, Gisele, efetivar melhor
principalmente os direitos fundamentais através do controle de constitucionalidade. O que nós vemos, assim, é que a maioria das cortes constitucionais ao redor do mundo, elas construíram a sua própria história e o seu próprio processo constitucional. Aqui no Brasil, nós temos uma trajetória muito sui generis, né, levando, é claro, em conta que a Corte Constitucional é um reflexo do seu tempo, da história, da sociedade, ela é um fato social. E desde 1940, o Supremo divulgou esses números, né, o acesso ao Supremo Tribunal Federal tem sido crescente, né, levando em consideração que a nossa Corte Constitucional não atua de ofício, ela atua mediante provocação. Então, a decisão judicial, a resposta constitucional, ela é, em grande medida, uma função desse acesso. E quando nós analisamos os números de acesso ao tribunal, a partir da década de 80, nós temos um crescimento, um incremento, assim, quase sobrenatural nesse acesso. Né, os processos começam a chegar a casa de 60 mil processos por ano, 70 mil. A partir da década de 90, há uma explosão no acesso ao Supremo Tribunal Federal. E, em parte, as respostas que o Supremo veio construindo na sua jurisprudência, na especificidade do seu processo constitucional, são respostas a essas demandas de acesso. Nos anos 2000, nós temos, né, a eclosão de um fenômeno que a literatura já tratava como crise numérica. Né? Nós temos um recorde em 2002, ano no qual foram protocolados no Supremo 160 mil processos. Então, qual instrumento efetivo para que o Supremo consiga dar resposta a 160 mil processos protocolados? Em 2007, a instituição da repercussão geral, ela provocou uma inflexão, os números caíram sistematicamente por 2 anos, mas a partir de 2012 já começaram a subir novamente, né, dando indícios também de um quadro de esgotamento dos efeitos da repercussão geral. Né? No ano passado, nós tivemos protocolados no Supremo 80 mil processos, foram emitidos 107 mil decisões e publicados 15 mil acessos. Então, acho assim, até contraditório se questionar a eficiência do Supremo, né? Porque é um tribunal absolutamente rápido, eficaz, que tem respondido a seu modo, patologicamente ou não, a essa crise de acesso, a essa explosão de acesso que nós verificamos aqui no Brasil como uma característica peculiar do nosso controle de constitucionalidade, que tem que ser um elemento, uma das peças desse quebra-cabeça do possível Código de Processo Constitucional. Bem, eu vou pedir licença, nós vamos interromper o nosso debate para um rápido intervalo, mas a gente volta em instantes. A criação de um Código de Processo Constitucional brasileiro está em debate no Reflexões. Na primeira parte do programa, o debate foi sobre como este código contribuiria para agilizar os julgamentos no Supremo Tribunal Federal. Isso seria muito bom porque poderia otimizar a atividade do Supremo Tribunal Federal. O que chama atenção na nossa legislação é que nós temos diversos códigos, né? Temos Código de Direito Penal, Código de Processo Penal, o Código de Direito Civil e de Processo Civil. Aí eu pergunto para a Soraya, em que contexto, né, quais seriam as diferenças, então, porque nós já temos na nossa prática atual a aplicação de institutos que estão previstos não só nessas leis esparsas, como nós mencionamos, mas também no Código de Processo Civil. Então, vários institutos têm ali previsão, né, recurso extraordinário, enfim, a questão da repercussão geral, pré-questionamento. Então, existem situações que estão delimitadas dentro do Código de Processo Civil. Quais seriam, então, as diferenças, né, o que um Código de Processo Constitucional poderia contribuir, poderia acrescentar em relação ao que já existe, tomando por base, por exemplo, o Código de Processo Civil? A ideia é trabalhar medidas que sejam adequadas, instrumentos que sejam adequados para o processo constitucional, que é muito diferente do processo civil. E essa, na minha opinião, é a grande questão. Por exemplo, você tem as medidas cautelares dentro do processo civil que existem justamente para você não ter que chegar à parte do processo que é a produção de provas. Então, para o processo ser rápido, o juiz ele faria uma análise superficial do processo, né? Os processalistas chamam perfunctória do processo, e ele poderia assegurar o direito. No controle de constitucionalidade, a gente não tem produção de provas. Existe um grande número de processos com pedidos liminares. Isso, na minha opinião, de acordo com as análises teóricas que eu fiz da atuação do Supremo Tribunal Federal, acaba
atrasando o andamento do processo. Por quê? Porque é um instituto de processo civil que a gente usa para o processo constitucional. A gente precisaria pensar melhor como deve ser feito o uso das medidas liminares para o processo constitucional. Certamente não é da mesma forma que se faz o processo civil e por isso me parece que seria importante que fosse diferente. Uma outra questão que eu acho absolutamente relevante de um Código de Processo Constitucional é a importância da segurança jurídica, de você ter certeza de como você deve atuar. Existem regras de processo constitucional que foram sendo criadas pelo nosso Supremo Tribunal Federal, mas que não tem previsão. Por exemplo, poderes específicos na procuração para atuação perante o Supremo Tribunal Federal. Isso gera uma insegurança jurídica. As pessoas que buscam o Supremo Tribunal Federal. Como resultado, a gente tem um número altíssimo de processos extintos sem julgamento de mérito, né? Mais de 40% dos processos em razão, talvez, dessa dificuldade que o operador do direito tenha de conseguir eficácia, a efetividade do seu direito pela forma sistemática como a legislação está disposta hoje no nosso sistema brasileiro. Ou seja, a gente precisa também tomar algumas decisões sobre os institutos do processo constitucional, exatamente, sobre efetivamente quais são as regras que vão ser incorporadas num futuro Código de Processo Constitucional, porque não é, pois aí, uma mera aglutinação daquilo que já existe. Né? Não seria suficiente, e aí certamente seria até contraproducente, não é? Simplesmente fazer uma reunião de leis esparsas que tratem de ações de processo constitucional e da própria jurisprudência do Supremo. Eu me lembro, né, e aí também queria ouvir a posição da Damares sobre isso, eu me lembro de leis recentes, como a Lei 9868, a Lei 9882, que trataram do processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, da ação declaratória de inconstitucionalidade, da arguição de descumprimento do preceito fundamental, delas reproduzirem decisões jurisprudenciais consolidadas do Supremo, não é? Como, a partir de então, aí, como legislação. Né? Na sua concepção, Damares, esse seria um único caminho, um caminho que também deveria ser seguido para um código de processo? Eu acredito que esse seria o ponto de partida, né? A ideia de construção de um código de processo constitucional que tivesse um mínimo de eficácia deveria partir do que já foi construído pelo Supremo Tribunal Federal, até porque será quem, em última instância, aplicará esse código, né? E isso implica também pensar o processo decisório no Supremo Tribunal Federal, dialogando com o que a professora Gisele falou e tentando lançar um olhar mais estrutural. Eu acredito que o grande problema hoje do Supremo, que dialoga com o trinômio da segurança, da coerência e da previsibilidade dos resultados do julgamento numa perspectiva constitucional, ou seja, a ausência de padrões decisórios na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, essa tem que ser a tônica de uma perspectiva ou de um ideal codificante, né? Porque não só o jurisdicionado, mas as cortes inferiores lidam hoje com uma situação de uma perspectiva constitucional, e eu tenho muito essa sensação que é reforçada por alguns teóricos e por algumas análises empíricas de que o Supremo passa a mensagem de que está sempre em aberto. Se nós fizermos uma analogia, eu sei que as experiências constitucionais são absolutamente distintas, né, mas para termos um mínimo parâmetro de comparação, na história da Suprema Corte dos Estados Unidos, 1,7% das decisões foram revistas. Então, eu acredito que pensar em coerência, pensar em estabilidade, significa pensar no mínimo de perenidade dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, e não passar essa mensagem de que a qualquer momento, se um argumento novo for suscitado, ou se um advogado for mais habilidoso, ou se o risco político ou econômico for maior, o Supremo estará aberto para novamente rediscutir essa questão, porque isso passa, na minha visão, uma visão de estar sempre aberto para a rediscussão das demandas, o que gera um efeito cascata de insegurança, né, nas cortes, né, nos tribunais infraconstitucionais. Né? Me desculpe, Gisele. Me veio uma curiosidade, na verdade, agora, e queria saber a opinião
da Damares no que diz respeito sobre a possibilidade, né, esse processo constitucional, esse Código de Processo Constitucional, ele pode ser pensado para além dos tribunais constitucionais, no sentido de criar, né, a normatização no que diz respeito às ações constitucionais mesmo, como é que essas ações constitucionais seriam efetivamente implementadas, na efetivação dos direitos fundamentais, já nas instâncias inferiores, seria possível a aplicação desse Código de Processo Constitucional, já dentro dessa perspectiva de que os juízes já estariam orientados a tratar situações que seriam iniciadas em instâncias inferiores? Com certeza, Gisele. Eu acho que essa é uma situação que já ocorre hoje, né? Nós temos uma visão do direito constitucional cooperativo, compartilhado. Ao instituir a repercussão geral, um traço muito interessante foi que o Supremo abriu mão de parte da sua prerrogativa constitucional de dizer o que era constitucional ou não, porque ele limitou esse controle de constitucionalidade incidental apenas para as questões que tinham relevância política, econômica, social ou jurídica, e com isso as cortes infraconstitucionais passaram a fazer esse exame de constitucionalidade. Então, essa perspectiva integrativa ela é fundamental se nós estamos pensando em eficácia no modelo de, não só de controle de constitucionalidade, mas de poder judiciário no Brasil. Eu queria, na verdade, retomando uma resposta da Soraya, logo a primeira resposta, né, com essa última resposta da Damares, não é, lembrar que o processo, de fato, né, e a resposta da Damares ilustra bem isso, o processo ele acaba repercutindo no próprio procedimento decisório, no padrão decisório, né? Não sempre, claro, mas muitas vezes o tipo de processo e a forma como o processo vem regulado, né, impacta, seja negativamente, para impedir que a ação seja analisada, extinguindo sem julgamento, seja de uma maneira negativa ou não, permitindo que a ação seja reavaliada diversas vezes ou em mais de um momento, né, e gerando, de alguma maneira, alguma insegurança que foi mencionada. Então, aí é que acho também uma dos impactos que se prevê de um Código de Processo Constitucional seria tratar exatamente desse assunto, permitindo, então, de alguma maneira, não de maneira total, mas de alguma maneira uma certa previsibilidade desse padrão decisório, né? Bom, a discussão está muito boa, mas nós vamos ter que dar uma pausa para o intervalo. Voltamos em 1 minuto. O direito brasileiro precisa de um Código de Processo Constitucional. A questão está em debate nesta edição do Reflexões. Antes do intervalo, os especialistas falaram sobre a diferença entre esta nova legislação e os outros códigos vigentes. A ideia é trabalhar medidas que sejam adequadas, instrumentos que sejam adequados para o processo constitucional, que é muito diferente do processo civil. E qual seria a principal meta de um código inovador como esse, Damares? Bom, é uma pergunta bastante audaciosa, né? Eu acredito que se fôssemos pensar em um elenco de principais questões a serem tratadas numa perspectiva de um Código de Direito de Processo Constitucional, o principal problema seria o acesso exagerado ao tribunal, né? Eu acredito que aqui no Brasil desenvolveu-se uma visão do acesso à jurisdição constitucional um tanto quanto generalizada, né? Em todas as histórias das cortes constitucionais, o acesso, a garantia do acesso à corte constitucional é um dos principais elementos de sua legitimação. Só que isso é muito importante nos anos mais recentes, quando a corte ainda tem que conquistar um espaço perante os demais poderes. E eu acredito que aqui no Brasil um problema que o Supremo Tribunal Federal não enfrente é déficit de legitimidade, né? Nós já temos aí nosso controle de constitucionalidade, nossa corte amplamente legitimada. Nessa perspectiva, começar a pensar o acesso ao judiciário de uma forma separada do acesso à jurisdição constitucional. Garantir o acesso ao judiciário como direito e garantia fundamental não significa necessariamente que todos tenham que acessar ao Supremo Tribunal Federal, porque essa realidade de 80 mil processos protocolados por ano, ela tem os seus efeitos, né? Nós temos agora um fenômeno que começa a ser investigado, que pode até ser chamado de judicialização simbólica, né? Um exemplo da teoria que o professor Marcelo Neves falou sobre a Constituição simbólica, o constitucionalismo simbólico, né? Nós temos, de todos os processos que são decididos pelo tribunal, 80% não passam
pelo juízo de admissibilidade, né? Os números que a professora Gisele falou de 40%, eles dizem respeito ao controle concentrado. Se nós olharmos também para o controle incidental, nós veremos que a grande maioria dos processos, ela é feita, composta por recursos extraordinários com agravos e residualmente os agravos de instrumento, 80% morrem em despacho monocrático do relator. E aí a figura do relator também nesse complexo desenvolvimento do processo constitucional. Então, se nós analisarmos os graus de procedência no sistema de recorribilidade interna do Supremo Tribunal Federal, eles não chegam a 5%. Então, de fato, até o diagnóstico tradicional de que é muito fácil acessar o Supremo Tribunal Federal, ele merece ser revisto e talvez um código de processo que seja mais condizente com a realidade que hoje é praticada no Supremo na perspectiva do que ele efetivamente decide. Qual mérito é efetivamente julgado? Qual que é a realidade da experiência jurisdicional que o Supremo enfrenta hoje, né? Eu tenho uma percepção de que um Código de Processo Constitucional poderia auxiliar a disseminar na sociedade, especialmente nos operadores do direito, a percepção constitucional. Sim. Que muitas vezes existe ou deveria existir nos processos desde a primeira instância, não é? Ainda que fossem processos civis, ou seja uma ação de despejo, ou que seja uma ação penal, mas um Código de Processo Constitucional auxiliaria acho que a elevar a percepção de que por trás do processo tradicional, não é? Seja trabalhista, civil, penal, existe sempre uma questão constitucional, né? Que precisa também ser avaliada e precisa ser colocada na mesa pelo próprio Poder Judiciário e enfrentada também pelas partes. Ele acabaria tendo um sentido prático, não é, que seria, no dia a dia, tentar promover esse incremento da discussão constitucional. Não sei se é essa a opinião. E será que os nossos operadores, né, os alunos estão sendo preparados dentro dessa sistemática, né? Eu acho que essa disciplina, essa discussão é relativamente recente dentro do nosso direito brasileiro, mas nós poderíamos dizer que no âmbito das universidades, das faculdades, essa discussão ela já tem sido introduzida, Soraya? Eu lecionei vários anos processo constitucional. E era muito interessante os alunos terem a visão da atuação do judiciário com a visão do direito constitucional. Vejo grandes vantagens em um Código de Processo Constitucional, inclusive, somando aquilo que a Damares e o André acabaram de dizer, de o Supremo poder se concentrar na sua principal atividade, que é decidir as questões de controle concentrado de constitucionalidade. O Supremo faz um trabalho hercúleo para conseguir resolver todos os problemas que são postos, né, que são os números inacreditáveis que a Damares acabou de colocar. Mas, mesmo assim, ele não consegue, porque não consegue solucionar todos os processos num prazo curto pelo próprio volume. Então, eu acho que seria bastante positivo até para a gente reestruturar e o Supremo poder desempenhar melhor o papel principal que deveria ser, né, como o André fala na sua obra Justiça Constitucional, o controle concentrado de constitucionalidade. É a função de exercer digamos, a padronização do direito, não é? E ser um norte para todo o restante dos operadores, né? Eu acho que para isso o Supremo precisa de tempo para refletir de uma maneira adequada sobre todas essas questões complexas, que são realmente complexas e exigem tempo para serem decididas, né? E a decisão com volume, não é, baseada em volume e não em percepção de qualidade, não é, ela certamente prejudica também o direito em todos os outros escalões, inclusive do próprio Poder Judiciário. Bem, o tema é extremamente interessante. Eu acho que dá margem aí para vários outros programas com a mesma temática, mas o nosso tempo acabou. E se você de casa deseja rever este programa, você pode acessar em horários alternativos o nosso site, tvjustiça.jus.br. E nós agradecemos às convidadas e a todos que acompanharam o Reflexões aqui no canal do Judiciário. Até mais!